Olá, prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Jesus. Aqui, Laudemar de Amorim, mais uma vez, para dar início a uma transmissão do Evangelho no Lar, o que costumamos fazer aos domingos, fazíamos às 23 horas, estamos nos propondo fazer às 22 horas, pois estamos entrando num período de muito frio, né? Temos que dormir mais cedo, então vamos fazer esse domingo às 22, se for necessário, no próximo domingo faremos às 21 horas. Mas assim, prezados irmãos, é um motivo de alegria, de satisfação e de honra para mim poder ter a permissão de Deus e de Jesus, a presença da espiritualidade amiga, para que eu possa realizar esta pequena tarefa, né, em favor da divulgação da doutrina espírita e das práticas que adotamos, não só nas casas espíritas, mas que adotamos também em nossas casas. Naturalmente que a recomendação da doutrina espírita é para que nos atemos apenas às reuniões de estudo, de preces, né, com os familiares ou mesmo individualmente em nossas casas. E as práticas mediúnicas, né, são sempre recomendadas para que façamos nas casas espíritas, juntamente com nossos irmãos dedicados às tarefas de amor, né, no serviço da caridade moral, né, nas nossas reuniões. E nas nossas casas há uma exceção para aqueles irmãos que estejam com aptidão para a prática da psicografia, né? O treinamento em casa pode também ser feito quando há confiança, segurança, né, e conhecimento para que se pratique a psicografia em casa, mesmo até outras mediunidades, né? Mas é sempre preciso que se faça com consciência, não se deve fazer por curiosidade, né? Então, quem já tem a confiança e conte com a presença amiga da espiritualidade, que nos assiste e nos ampara pela misericórdia de Deus em todas as nossas tarefas de amor, tanto na casa espírita como em nossos lares, ou nos nossos trabalhos de assistência, né, que possamos fazer
nos orfanatos, nos hospitais, asilos e por todos os lugares por onde possamos prestar algum auxílio no campo espiritual, devemos fazer com consciência e com conhecimento, né? Portanto, para que tenhamos segurança, confiança na realização das nossas tarefas, será importante que estudemos nas casas espíritas, participemos das reuniões de estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno, que são as 5 obras, Céu e Inferno, que são as 5 obras básicas, né? E aqueles irmãos, as obras básicas de Kardec, né? E aqueles irmãos que não têm ainda conhecimento, mas que possam ter até curiosidade e interesse em conhecer em que consiste a doutrina espírita, podem ler o livro O que é o Espiritismo, que também é um livro de Kardec, que foi publicado logo no início, que ele publicou o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e mais ou menos na mesma época, devido às vezes a dificuldade das pessoas entenderem ou discernirem sobre o conteúdo do Livro dos Espíritos, né? Então a espiritualidade sugeriu a Kardec, e ele assim o fez, publicou o livro que é o Espiritismo, que é uma síntese, né? Do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e do Evangelho, onde os iniciandos, né, poderão ter uma visão bem apropriada do que é o Espiritismo. Então, dito isso, sobre a prática do Evangelho no lar, como eu sempre repito, uma vez que temos sempre novos irmãos aqui conectados conosco, o Evangelho no lar, ele está proposto no Evangelho segundo o Espiritismo, após o capítulo 28. No final de todas as publicações do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, após o capítulo 28, Evangelho no lar, principais motivos para fazermos o Evangelho no lar. Aí temos aí vários tópicos, né, que eu recomendo que cada um possa fazer a leitura, que terá um conhecimento e uma noção da essência dos fundamentos do Evangelho no lar. Mas o que eu gosto de sempre enfatizar é que a prática do Evangelho no lar, ela contribui fortemente para que nós mantenhamos o nosso corpo astral, a nossa aura, né, o nosso perispírito, que é a palavra apropriada, que Kardec nos define assim, de maneira saudável, né? Porque a estrutura do nosso perispírito, do nosso corpo astral, da nossa aura, depende da qualidade das nossas vibrações. Se nós vibramos positivamente, buscamos vencer as nossas imperfeições e nos mantermos focados na busca do conhecimento e possamos nos elevar através das preces e das meditações, das leituras edificantes, o nosso corpo astral, a nossa aura, ele fica de forma mais robusta e fica mais imune ao acesso das energias negativas que possam advir do nosso relacionamento com pessoas negativas, do nosso contato em ambientes que estejam carregados de vibrações negativas, onde há discussões, onde há disputas, onde há a guerra, né, de competições, com sentimentos e conflitos negativos.
para nós ficarmos imunes a essas situações, essas circunstâncias, nós podemos nos fortalecer. Como todos sabem, aqueles que já têm um conhecimento mais profundo, sabem que os espíritos de luz, os médicos da espiritualidade, inclusive Jesus, eles frequentavam ou frequentam o umbral ou as regiões sombrias, onde muitas vezes vão resgatar espíritos em sofrimento, mas que possam ter adquirido algum merecimento e tenham solicitado auxílio e socorro. Através desses benefícios, esses socorros, dependem muito das nossas preces, das preces das pessoas que são vinculadas a esses espíritos sofredores, inclusive suicidas, né? Então, essas pessoas que partiram para o plano espiritual em sofrimento, com muito sofrimento, ou por terem se prestado a negatividades, a circunstâncias negativas, essas pessoas estão em regiões umbralinas, né? E para saírem de lá, muitas vezes, eles precisam do auxílio da espiritualidade amiga, né? Através das nossas preces, para Deus abençoar aquelas pessoas. Então, a mesma coisa acontece conosco. Quando nós vamos socorrer uma pessoa num hospital, num asilo, num orfanato, ou em qualquer ambiente, inclusive em ambientes das ruas, né, os moradores de rua, quando nós vamos socorrer essas pessoas, se nós estamos em condições morais e em condições espirituais adequadas, nós podemos ir em qualquer lugar, que nós não iremos nos contaminar. Mas se nós não estivermos preparados e formos fazer esse tipo de atendimento, né, nós acabamos carregando conosco vibrações e energias negativas. Na verdade, vamos funcionar como um mata-borron, né? Vamos sugar aquelas energias negativas, vamos aliviar os nossos amigos, mas vamos sofrer. Então, para que não venhamos adquirir as energias negativas dos nossos irmãos, nós precisamos estar preparados e fortalecidos na nossa fé e na nossa prática, né? Das preces, das leituras, né? Nos nossos sentimentos de amor fraterno, nosso desejo de auxiliar, né? E assim podemos desempenhar a nossa obrigação da caridade moral, né? Quando não temos condições de fazer a caridade material, né, podemos fazer a caridade moral. Embora as duas formas de caridade são importantes para que nós possamos alçar patamares de evolução espiritual que vão contribuir para a nossa vida, para ter uma melhor situação de vida material e espiritual, né? Na medida que nós vamos nos dedicando, nós vamos sendo atendidos também melhor nas nossas necessidades materiais e espirituais. Então, tudo depende da nossa dedicação, da nossa disciplina. Então, prezados irmãos, vamos fazer umas leituras de preces aqui, agradecendo a Deus e a Jesus, as bênçãos da vida, as bênçãos do dia que tivemos hoje, abençoado, né? As bênçãos da saúde, as bênçãos do sofrimento, né? Muitas vezes os sofrimentos que temos de saúde, ou mesmo algum sofrimento no relacionamento com nossos filhos, nossos pais, nossos avós, com pessoas queridas, que temos alguma dificuldade em solucionar certas situações, porque às vezes pronunciamos palavras não muito agradáveis para nossos familiares, para um ou outro familiar, mas
vamos agradecer sempre, porque todo desafio é motivo de aprendizado, né? Então, o nosso aprendizado nesta vida se faz pelos desafios, em todos os campos da vida, no profissional, no familiar, no social. Então, a nossa dedicação em buscar o nosso aperfeiçoamento requer esses desafios, né? Se nós vivêssemos num mundo, né, sem desafios, certamente nós não aprenderíamos a vencer esses obstáculos, né? Então vamos agradecer por todas as provas, por todos os desafios, para que Deus, Jesus, nossos anjos de guarda, nos fortaleçam, nos amparem, nos inspirem, né? Para que a gente possa prosseguir vivendo, construindo um mundo melhor para nós e para todos os nossos irmãos. Então vamos fazer a leitura de algumas preces, depois a prece do Pai Nosso, daquele livrinho do Karl Schutter, né? Por sinal, hoje tivemos uma boa notícia, que vamos ter esse ano uma palestra no Centro Espírita Catarina de Andrade, em Jaboticabal, onde será feita uma palestra acerca do Karl Schutter, né? Que foi um grande divulgador da doutrina espírita. Então, prezados irmãos, vamos fazer a nossa oração dominical, as nossas preces para a oração dominical. Aos anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos bem-amados, anjos da guarda, vós a quem Deus em sua infinita misericórdia permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Reprimi a nossa inclinação para o mal. Que a vossa suave influência penetre em nossas almas. Fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos sofrimentos e participando das nossas alegrias. Não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportarmos com fé e amor as provas que aprovera Deus enviar-nos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Outra prece que nós recomendamos que façamos todos os dias, né? É a prece do anjo Ismael. Se vocês buscarem a história do anjo Ismael, ele recebeu a incumbência das mãos de Jesus de trabalhar na proteção do nosso Brasil. Então, diante dos desafios e das situações que estamos vivendo neste momento, né? Os desafios, situações
de ordem política, né? Econômica e social. São momentos cruciais para toda a humanidade, né? Será muito importante que todos nós façamos esta prece, fazemos a leitura desta prece, né? É a prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, faz a eles misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário de todos os amores. Santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos divinos amigos que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus. Antes de fazer a prece do Pai Nosso, para finalizar a nossa transmissão, vamos fazer uma leitura, rápida leitura do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Vamos fazer aqui uma leitura. Eu abri no capítulo 8, Instruções dos Espíritos. Deixem que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo, deixem que venham a mim as criancinhas. Essas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente às almas que se encontram nas regiões inferiores, onde a infelicidade que suportam faz com que elas não saibam o que é esperança. Jesus chamava para esclarecimento as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Eram os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem compreender. Na infância, sob o domínio dos instintos infantis, que para as crianças é uma necessidade e um benefício, elas não entenderiam o ensinamento e nem teriam vontade de praticá-lo. Esse capítulo é mais longo, ele ainda tem alguns parágrafos, né? Mas que eu vou me ater apenas a esse início, capítulo 8, item 18, né? Que é sempre uma bênção nós nos abrirmos o Evangelho e fazermos uma leitura, mesmo que seja de um simples tópico, né? Sempre serve para nutrir a nossa consciência, os nossos pensamentos, né? Os nossos sentimentos, regar a nossa consciência, né? Semear no nosso inconsciente, né? Eu costumo dizer sempre nos atendimentos que eu faço como terapeuta, né? Que o nosso inconsciente, ele é burro, ele não raciocina. Então, nós temos que escolher bem a nossa leitura, bem os filmes que assistimos, né? A literatura que lemos,
o que pensamos, nossos relacionamentos com pessoas, né? É sempre importante nós buscarmos, né, relações e contato com situações que possam agregar alguma coisa para nós, né? Então, é muito importante nós selecionarmos as sementes que vamos admitir colocar no nosso inconsciente, né? Eu, uma ocasião, há muitos anos, fiz um curso de oratória em São Paulo, um curso de programação neurolinguística, né? A força da palavra, a força do pensamento, né? Sobre a nossa consciência. E o professor, ele nos contou um relato que ele não gostava de um determinado tipo de música, mas o vizinho dele, todo dia de manhã, colocava uma música que ele não gostava. Então passou algum tempo onde ele se sentiu traído pela consciência, estava parado no sinal para atravessar, lá em São Paulo, né? Estava esperando abrir o sinal, e ele se surpreendeu cantarolando a música que ele nos disse que até um certo momento ele odiava aquela música. Então, o que é isso? Isso é a programação neurolinguística, ela nos esclarece, né, o poder da palavra, o poder da informação. E as propagandas na televisão, mesmo nos rádios e jornais, elas usam uma estratégia, né, chamada de subliminar. Quer dizer, eles nos mostram uma coisa no plano maior, mas no plano menor ficam bombardeando o nosso inconsciente com determinadas imagens, determinados sons, né? E com isso nós vamos assimilar aquelas imagens ou aquela informação e vamos aceitar aquela informação como uma coisa positiva, né? Então é muito importante nós selecionarmos essas questões e que venhamos nos esclarecer, nos ilustrar, né? Não só com a leitura das obras de Kardec, mas vamos buscar o conhecimento da física quântica, da mecânica quântica, da programação neurolinguística, né? E outros recursos da ciência que podem nos dar suporte para aperfeiçoar o nosso ser, o nosso domínio de nós mesmos, né? Conheça-te a ti mesmo, é um ensinamento, um dos ensinamentos cristãos, né? Conheça-te a ti mesmo é um conceito pronunciado pela primeira vez por Tales de Mileto, que foi um dos chamados 7 sábios da Grécia. Está tudo na literatura, aqui não há nada de invenção deste humilde servidor, né? Então, prezados irmãos, vamos partir para a prece a prece do Pai Nosso, que nós pronunciamos aqui aos domingos, né? Que ela está no livrinho de preces do Kaibart Schutel, né? Está também no Evangelho segundo o Espiritismo, só que ela é um pouco mais longa no Evangelho. Aqui está numa forma mais sintética e mais objetiva. Então vamos lá, prezados amigos, minhas amigas. Prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação. Desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço, por toda parte vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato que vos não presta a ação de graças. Venha a nós o vosso reino,
que o reino de paz e de caridade instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades de que são portadores os vossos santos espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permite que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja. Assim seja, praz a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia, nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à espiritualidade amiga que nos assiste e nos ampara pela misericórdia de Deus. A nossa gratidão infinita à espiritualidade amiga e também a todos vós que que estejam nos assistindo essa transmissão, fazendo as preces conosco em favor de cada um de nós. Vamos, antes de fazer a prece de encerramento, que eu faço com a oração de São Francisco de Assis, que é também mais uma lição para todos nós, vamos oferecer esse nosso momento de preces e meditações, nossas reflexões, vibrando as melhores energias, nossos sentimentos de amor e paz para os nossos governantes em todas as instâncias, federal, estadual, municipal, de todo o Brasil. Oferecemos também essas nossas vibrações de amor e paz para você, prezado amigo, prezada amiga, que possa estar encontrando neste momento algum desafio maior na saúde, né, com dores, com doenças crônicas, né, doenças que com alguma dificuldade de tratamento, né, procure interagir comigo no particular, que eu posso vos ajudar com alguma sugestão, né? E também com preces e com vibração. Eu trabalho com Reiki
possa auxiliá-los, né, para aliviar as dores, aliviar os sofrimentos, né? Tenho atendido algumas pessoas com resultados muito positivos, né? Então, vamos oferecer essas nossas vibrações em favor de todos os nossos irmãos, familiares e amigos, e até aqueles nossos irmãos que se opõem a nós, né? Que recebam as bênçãos de Deus e de Jesus, da espiritualidade amiga, para que possam ter os seus sofrimentos aliviados, né? E consigam realizar os seus sonhos, as suas metas, que consigam fazer um planejamento para alcançar os objetivos de cada um, né? Que possam prosperar materialmente e espiritualmente, né? E que possam, então, cumprir com a missão de cada um de nós, cada um por si, né? Esses são os meus sentimentos, as minhas vibrações, o meu desejo, para que cada um de vós, né, possam receber as bênçãos divinas de Deus e de Jesus e da espiritualidade amiga. E assim, prezados irmãos, vamos fazer a prece, a oração de São Francisco de Assis. Repitam comigo em pensamento. Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Antes de encerrar, quero fazer uma recomendação a todos vós. Nós temos na doutrina espírita uma personalidade, uma personagem que é muito conhecida, é muito respeitada em todo o movimento espírita mundial, que é o Divaldo Pereira Franco. Praticamente, ele faz 3 palestras, tem 3 reuniões por semana na Mansão do Caminho. Então, para assistir às palestras, assistir às reuniões, vocês podem acessar no YouTube, no YouTube, Mansão do Caminho, Divaldo Pereira Franco. São palestras extraordinárias, ok? Faço votos que vocês alcancem as suas realizações, tenham uma semana de paz, de harmonia, de saúde e alegria nos seus familiares, nos seus ambientes de trabalho, no seu local, na sua residência, nos seus vizinhos, na sua rua, no seu bairro, no seu município, no nosso estado, no Brasil e também, por que não, para o nosso planeta azul. Que Jesus, o administrador do nosso planeta, receba a nossa gota de amor e paz para que todas as tarefas que são necessárias para prosseguirmos nesse processo evolutivo do nosso planeta, para sairmos num mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, contem também com as nossas vibrações, com os nossos sentimentos, com a nossa perseverança, nossa persistência de vencermos a nós mesmos. Não adianta nós querermos mudar ninguém, não adianta nós querermos transformar o mundo sem antes nos transformarmos a nós mesmos. Então, que todos nós possamos buscar o conhecimento através da literatura espírita, através das palestras edificantes. Fiz hoje a sugestão do Divaldo. Nas próximas
transmissões vou fazer sugestões de outras personalidades importantes do movimento espírita. Fiquem na paz, tenham uma ótima noite e até a próxima oportunidade. Obrigado a todos vocês que participaram, que acompanharam conosco esse nosso momento de preces em favor de todos nós. Muito obrigado e uma boa noite.